Alô. Várias pessoas têm encaminhado perguntas a respeito do TEA e assuntos correlatos. Então, esse espaço foi criado e eu vou frequentemente ocupá-lo para responder a algumas dessas perguntas. Me parece que o jeito melhor é responder aproximadamente na ordem em que chegaram, e eu não vou repetir a questão. Eu acho que pela resposta que eu vou dar, já vai ficar muito claro ao que eu estou me referindo. A primeira pergunta que nos chegou é a respeito de se o aumento de estereotipias do autismo é necessariamente em sinal de uma regressão ou de uma piora do comportamento. Então, primeiro, estereotipia ou estereotipias não são necessariamente ligadas ao autismo. Existem inúmeras outras condições, algumas semelhantes ao autismo, outras absolutamente diferentes, que entre as várias manifestações tem estereotipias motoras, vocais, etc. É preciso lembrar que as estereotipias nem sempre estão presentes na criança muito pequena. Então você pode ter uma criança que tem sinais e sintomas de TEA e que, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, ainda não tem estereotipias. E elas poderão surgir mais tarde. E poderão surgir mais tarde no decorrer do quadro clínico. E a intensidade delas varia de acordo com uma série de coisas. Com o estado de tranquilidade ou de agitação da criança, com frustrações, com a exaltação, quando a criança está muito alegre. Então, em todas essas instâncias, você pode ter uma variação na intensidade e na frequência das estereotipias. Elas não significam, quando aparecem, necessariamente que o quadro está mais grave. Uma outra questão pergunta, e eu acho que é uma pergunta bem coerente, como você pode fazer o diagnóstico de deficiência intelectual numa criança com autismo? De novo, depende muito do quadro. Se você tem uma criança que consegue, apesar das suas dificuldades, responder a um teste verbal ou a um teste não verbal, entre os testes que são adequados para avaliação dessa população, você pode ter uma ideia bastante aproximada da presença ou não de deficiência intelectual. E a outra forma, evidentemente, é pela observação da criança. Então você tem indícios muito óbvios da inteligência da criança na dependência de ver como ela lida com determinadas situações, como ela responde a determinadas situações, como ela estabelece determinados padrões de comportamento para obter certas vantagens. Então, ou você faz isso de uma forma empírica pela observação, ou, quando possível, e quando possível é sempre bom fazer, por uma avaliação neuropsicológica bem feita com um profissional que utiliza testes adequados e que tem experiência clínica com esse tipo de população. Na maioria dos casos, após uma determinada idade, consegue-se fazer uma avaliação, ainda que superficial, da inteligência da criança. Quanto ao uso do canabidiol em crianças, eu já me coloquei publicamente a respeito disso. Eu me considero um médico conservador. A literatura ainda não é robusta no sentido de demonstrar que há muitas vantagens, e também não se conseguiu ainda saber com certeza se o uso a médio ou longo prazo dessa medicação ou desse suplemento, dependendo do país em que você vive, é considerado medicamento ou suplemento, se ele trará algum problema futuro. Não tenho usado até o momento. A literatura a qual eu tive acesso ainda não me dá razões robustas para utilizar. Então, realmente, eu não tenho utilizado, embora eu reconheça que vários colegas meus tenham utilizado, inclusive aqui em São Paulo. Eu ainda sou muito resistente ao uso dessa conduta. Como saber o nível do autismo? Hoje a classificação é nível 1, 2 e 3. Nível 1, o menos comprometido. Nível 2, o intermediário. 3, o mais profundo. O nível é dado pela funcionalidade.
Quanto mais funcional é a criança, quanto mais ela tiver inteligência preservada, comunicação funcional, adequação social, ela será mais ou menos comprometida. Você dividir em nível tem uma vantagem que é você determina a intensidade de suporte que essas crianças precisam. Então, do nível 1 para o 3, você tem as que precisam menos do nível 1 e aquelas que precisam sempre, provavelmente para o resto da vida, no nível 3. Não é possível você estabelecer esse tipo de nível na criança muito pequena. Então, não é prudente você, a partir do exame de uma criança muito pequena, determinar se o quadro é 1, 2 ou 3. Eu sugiro que se espere um bom tempo de evolução para poder afirmar esse tipo de diagnóstico. Comorbidades psiquiátricas são a regra no TEA. Eles têm as mesmas condições psiquiátricas que a gente, que os típicos têm também, só que eles têm com maior frequência. Ansiedade, hiperatividade, depressão, uma série de alterações eles podem apresentar. Inclusive, casos raros que têm TEA e mais tarde, por volta da adolescência ou um pouco depois, desenvolvem um quadro de esquizofrenia. Não é que uma coisa leve à outra, mas eles, assim como nós, podem apresentar, em algum momento da vida, algum outro transtorno neuropsiquiátrico que se sobrepõe ao do autismo. O uso de ômega 3 e 6, vitamina E e vitamina D, não tem indicação para o tratamento do autismo. O que você tem na literatura são relatos anedóticos de crianças ou pacientes mais velhos que teriam tido uma melhora com relação ao uso desses ingredientes. Não há na literatura dados suficientemente seguros. Então, na minha opinião, eles não devem ser utilizados. Não há nenhum indício de que eles tenham eficácia comprovada. TEA nível 1 e síndrome de Asperger, e aqui eu preciso fazer um desvio do que a gente está falando. A partir do DSM-5, que é o diagnóstico de estatística e diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, e que está sendo adaptado, já foi traduzido para o português e vai ser editado muito brevemente, não se usa mais o termo de autismo, autismo atípico, síndrome de Asperger, etc. Então, tudo isso deu lugar ao TEA, nível 1, 2 e 3. No nível 1, você tem o que antigamente a gente chamaria de autismo de alto funcionamento, que é o autista que tem preservada a cognição, e a síndrome de Asperger, que é um grupo um pouquinho diferente deste, porque você tem a obrigatoriedade de ter no padrão do diagnóstico a presença de padrões muito específicos, de interesses muito específicos, sobre os quais esse indivíduo é um verdadeiro expert. Então, na verdade, síndrome de Asperger, e cabe hoje dentro do transtorno do espectro do autismo nível 1. O termo de síndrome de Asperger também tem sido abandonado a partir do momento que se conheceu a história do Asperger, o sujeito que descreveu essa condição, que trabalhou na época do nazismo e que foi responsável por centenas de crianças enviadas à morte. Então, a partir do momento que se soube disso, obviamente, as pessoas não querem continuar a receber esse diagnóstico. O termo se torna quase que pejorativo. Então, ele não tem sido mais utilizado. Uma outra questão que chega é se em todo indivíduo com TEA está indicado o tratamento ABA. Eu volto a insistir. Não se pode usar generalizações quando se discute alguma coisa a respeito do autista. A questão tem que ser discutida com referência àquele indivíduo particular. Óbvio, se você tem um indivíduo com TEA nível 1, capaz de verbalizar as suas dificuldades, capaz de entender algum tipo de terapia verbal, ele pode se beneficiar muito dessa terapia
e provavelmente não aceitaria aquela coisa mais rígida que pertence à ciência ABA. É a mesma pergunta que se faria com relação à medicação. Todo indivíduo com TEA tem necessariamente que tomar algum tipo de remédio? Não. Depende do tipo de problema que ele apresenta, do grau de disfunção social e pessoal que ele apresente, do grau de uma eventual agressividade, de autoagressão. Nesses casos, ou de uma criança com hiperatividade e desatenção, nesses casos o medicamento pode ajudar. Não acho que todo indivíduo com TEA necessariamente tenha que ser medicado. Por hoje são as perguntas que eu recebi. A gente volta a se encontrar posteriormente, quando a gente tiver um grupo pequeno de questões a serem respondidas.